Você já parou por alguns momentos para contemplar a grandeza de Deus? Isso só é possível quando saímos do piloto automático e percebemos a perfeição do universo. Quando algo acontece em nossas vidas, sempre existe um porquê. As situações nos levam à cura, ao crescimento e à superação. E quem participa das reuniões de quarta-feira na Catedral Universal recebe ensinamentos valiosos que são necessários para viver neste mundo tão difícil. A reunião de quarta-feira, para mim, é o ponto de equilíbrio, né? Onde a gente consegue, no meio da semana, buscar o alimento que a gente tanto precisa, né? Devido à correria do dia a dia. Então a quarta-feira tem sido bastante importante, inclusive para o meu retorno, né? Na qual eu fiquei 18 anos afastado, né? Então a gente retornou faz praticamente um ano. Voltamos dia 1º de janeiro de 2024 e a quarta-feira foi fundamental para que a gente viesse a permanecer esse tempo novamente, né? A importância da reunião de quarta-feira é vir buscar o alimento, a palavra do nosso Senhor Jesus, nosso Deus, né? E para poder aprender cada vez mais. É a pausa da semana. E a gente vir e assistir às reuniões na quarta-feira. Olhe para a grandeza do Senhor, mas jamais se esqueça que Ele é o seu Pai. Pare de se preocupar e confie nele. Ele não te abandonou e tem o controle de tudo. 40 dias sem comer. Quando a fome estava lá no ápice, o diabo veio e falou assim: se tu és o filho de Deus, transforma as pedras em pães, que você resolve o seu problema. Acabou. E Jesus respondeu: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ele podia transformar as pedras em pães, afinal de contas ele é Deus. Mas se ele tivesse feito, ele teria se sujeitado à sugestão de quem? Do diabo. O diabo está sempre mostrando as pedras para a gente tentar transformar pedra em pão. Diante da dificuldade, ele tenta apresentar facilidades. Só que as facilidades que o diabo apresenta vão criar ainda maiores dificuldades. Então, aonde que você tem que se apegar? Na palavra de Deus. Participe todas as quartas-feiras, às 19 horas, da Noite do Espírito Santo. E não esqueça, a entrada, o estacionamento e a creche para os seus filhos são gratuitos. Catedral Universal, em Florianópolis, Avenida Mauro Ramos, 1310, Centro. Ou acesse universal.org/localizar e encontre uma igreja mais próxima de você. Olá, você está acompanhando o seu programa Problemas e Soluções. E já abrimos a programação de hoje tratando do assunto da fé. Pois a fé é o poder de Deus que opera em nós para trazer à existência a tudo que não existe. Estamos atualmente tratando da defesa da fé. Como você pode ter uma fé forte e blindada, a fim de garantir a paz interior? Este tema está sendo abordado às quartas-feiras na Universal. Talvez você esteja neste exato momento passando por uma situação de aflição, uma situação de aperto, uma situação de apreensão que tem gerado dúvidas, ansiedade, preocupações, tem afetado o seu sono, tem afetado o seu desempenho no seu local de trabalho, tem afetado o seu relacionamento familiar e você diz assim: eu não sei o que fazer. Então faça isso. Pegue agora o seu celular e entre em contato com a nossa central de atendimentos. Através do 3216-6162 você pode ligar agora, nós temos pessoas que estão atendendo, e pelo WhatsApp 11 3573 3500 ou então através do pastoronline.com. Esse serviço é gratuito, você não paga absolutamente nada. Você está precisando conversar, desabafar, falar do que está acontecendo com você, receber uma orientação, então entre em contato agora.
Você vai acompanhar a história da Camila. Preste bastante atenção no antes e no depois do encontro dela com Deus. 3917, mantenha o 280. Na minha função, eu controlo centenas de pousos e decolagens diariamente. Porém, durante muito tempo, não fui capaz de controlar minhas próprias emoções. Quem me via achava que estava tudo certo. Eu cheguei a pensar em me matar, porque a tristeza era profunda. Deus não vai me aceitar de volta, porque fui eu que abandonei ele. Comecei a aprender a palavra de Deus e eu fui me envolvendo com as coisas da igreja, com os grupos, participando, mas eu nunca tive assim um relacionamento profundo. Era sempre uma coisa muito no piloto automático. Então, o meu relacionamento com Deus era apenas ali dentro da igreja. Até que chegou um momento onde eu iniciei um curso preparatório para um concurso militar. Eu passei na prova, entrei em regime interno. Então, eu só podia sair aos finais de semana. Como a minha semana era muito pesada, acabou que eu me deixei vencer pelo cansaço físico e fui parando de frequentar a igreja. Então, devido à minha falha em ter um relacionamento com Deus baseado ali apenas em frequentar a igreja, eu acabei me afastando ainda mais. Eu iniciei um relacionamento, foi onde eu me afastei ainda mais, e veio as traições, foi onde começou a surgir os complexos, que eu acabava me comparando muito com as garotas que ele me traía. E por ter a consciência de que eu tinha tomado a escolha em deixar a Deus e optar pelo relacionamento, eu não tinha forças de pedir ajuda a Deus, né? Diante de todo o sofrimento, o vazio que eu tinha dentro de mim. Porque a situação da traição e de carregar, de certa forma, uma culpa por ter abandonado um caminho que eu sabia que era o caminho correto que eu deveria seguir, eu não tinha força de voltar. E eu também tinha uma vergonha dentro de mim. Porque eu falei assim, poxa, foi a minha escolha de ter abandonado. Para cobrir o vazio que eu tinha dentro de mim, então eu ia para as baladas, né? Eu entrava em outros relacionamentos, me envolvia com pessoas. Por fora, eu estava uma pessoa bem. Eu sorria, eu brincava, né? Eu era feliz. Mas quando eu estava em casa sozinha, era uma dor absurda que eu tinha no meu interior. Até que teve um dia que eu decidi voltar e pedir ajuda a Deus. E eu fui reconhecendo todos os traumas e as bagagens que eu tinha dentro de mim. E um certo dia eu me dei conta de que eu estava da mesma forma que eu estava no início, quando eu cheguei da igreja. Ali naquele piloto automático novamente, onde eu fazia minhas orações, eu participava dos grupos, mas no fundo o meu coração ainda estava naquele relacionamento que tinha acabado. Até que chegou um dia que eu fui diante do altar e eu fiz uma oração a Deus, que não foi uma oração bonita, né? E eu falei para Deus, falei assim, meu Deus, eu tô até agora dizendo para o Senhor que eu te amo, que o Senhor é o primeiro na minha vida, mas isso não é verdade. Porque se o rapaz aparecesse naquele momento e pedisse para voltar, eu largaria novamente e voltaria. Mas eu queria mudar. Então eu pedi a ajuda e o socorro tanto para deixar aquele relacionamento ali, daquela escolha errada que eu havia feito, tanto para eu aprender de verdade a colocar Deus em primeiro lugar. Então ali foi quando iniciou a mudança. E as minhas orações e o meu investimento ali no relacionamento com Deus não estava mais só ali dentro da igreja. Então já estava em casa, já estava na rua, às vezes aconteciam situações que eu me pegava ali, né, tipo, conversando com Deus durante o meu dia a dia. E através da palavra de Deus eu entendi
que o erro que eu tinha cometido, eu precisava tomar uma atitude ali. E foi quando eu decidi me batizar, que é onde de fato veio o arrependimento de tudo que eu tinha feito. E a partir dali eu seria uma nova pessoa, onde eu iniciaria tudo da maneira correta. E eu me lembro que quando eu decidi pôr ali um ponto final naquele relacionamento, o sentimento que eu tive foi um sentimento de perda, mas eu tive a certeza de que Deus tinha algo melhor para mim. Até que chegou um domingo de manhã, numa reunião, que o Espírito Santo veio. E foi onde tudo mudou. Ali não tinha uma emoção, não tinha um sentimento ali, mas veio a certeza dentro de mim que Deus agora, a partir daquele momento, habitava em mim. E eu pude ouvir Deus falar comigo, que a partir daquele momento, eu era filha dele. Então, a paz dessa certeza de que ele estava ali morando dentro de mim, mudou tudo. Então, já não tinha mais o vazio, já não tinha mais as comparações, já não tinha mais aquela falsa felicidade. Eu, de fato, era feliz. E não importava se tinha alguém do meu lado, se não tinha, se eu tinha aquilo que eu gostaria ou não, porque dentro de mim tinha o mais importante, que era o Espírito Santo. Hoje eu continuo na mesma profissão, o cansaço ele ainda existe, mas hoje o Espírito Santo me auxilia a não me deixar vencer pelo cansaço, seja ele físico, seja ele mental, porque hoje a minha prioridade é Deus. Deus ele não impede que eu tome nenhuma atitude, tanto que eu escolhi me afastar, foi uma decisão minha. Hoje ele me auxilia, mas não é de uma forma imposta. Hoje ele me mostra a direção. Eu continuo fazendo a escolha, mas pela felicidade verdadeira, pela paz que tem dentro de mim, então eu sempre opto pelo que ele está ali me auxiliando, porque eu sei que essa felicidade vai manter eternamente dentro de mim. E eu que sofri com um problema na vida amorosa, hoje Deus me abençoou. Através do aplicativo Quero Te Conhecer, eu conheci uma pessoa que tem o Espírito Santo, né? Que é uma pessoa feliz de verdade, assim como eu, e Deus tem abençoado passo a passo. E eu tenho certeza que Ele tem o melhor para nós. E é como diz em 2 Timóteo, nenhum soldado em serviço se envolve com as coisas dessa vida. E hoje o meu entendimento é claro sobre isso, porque como militar, quando eu estou em serviço, eu tenho que estar 100% ali. Eu não posso me distrair com outras coisas. E como serva de Deus, eu estou 100% no centro da vontade dele. E de repente você está aí, afastado, longe, se sentindo culpado, achando que Deus não vai te receber assim como eu achava. Eu digo para você que Ele está só esperando você tomar a atitude de se voltar para Ele. E assim como Ele me recebeu de braços abertos, Ele vai receber você e a sua vida vai mudar. Você protege sua casa. Coloca senha no celular, tranca o carro, investe em segurança. Mas e a sua fé? Aquilo que sustenta sua vida, sua salvação e sua eternidade. Você tem protegido? Os tempos são perigosos. Dúvidas, ataques, distrações e tantas outras investidas do mal surgem diariamente para enfraquecer sua principal arma, a sua fé. Aprenda a blindar a sua conexão com Deus. Participe do estudo Defesa da Fé, nesta quarta-feira, em qualquer templo da Igreja Universal. Se você se identificou com a história da Camila, saiba que assim como ela encontrou as portas abertas e Deus a recebeu de volta, o mesmo vai acontecer com você.
Talvez você é uma das muitas pessoas que em um belo dia decidiu que não precisava mais ir à igreja. Encontrou dificuldades por causa do trabalho, a sua rotina, e aos poucos você foi se esfriando e se afastando. E hoje, talvez você não tenha tido forças para voltar. Mas saiba, Ele ainda espera por você. Talvez você seja uma daquelas pessoas que nunca colocou os pés dentro de uma igreja. Pouco você sabe de Deus, mas nada te impede de estar conosco nesta quarta-feira. Ele também está te buscando. Aliás, este programa existe como um estender de mão de Deus para você. Deus chamando você para a vida que Ele e só Ele pode te dar. A palavra dele diz assim: e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Jeremias 29:13. Esse é o recado de Deus para você, que se encontra depressivo, triste, desanimado. Talvez esse final de semana prolongado para você te trouxe lembranças ruins, te trouxe problemas, você brigou com as pessoas que você ama, você não teve um final de semana em paz, você precisa de Deus. Nesta quarta-feira, especialmente às 19h, nós estaremos aqui em Florianópolis, na Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro, na Noite da Defesa da Fé. Venha aprender como ter uma fé pura, uma fé saudável, uma fé que te dá garantia, te dá forças para lutar e vencer. Sobre essa fé você vai construir a sua vida. Sobre essa fé você vai construir os seus relacionamentos e com Deus você terá a garantia do sucesso. Não somente de uma vida de qualidade, mas acima de tudo, da paz interior. Entrada e estacionamento gratuitos para todos. Para você que está aqui em Florianópolis, você é o nosso convidado especial. Durante o dia nós temos reuniões às 7, 10 da manhã e também às 3 da tarde, ao meio-dia e às 3 horas da tarde. O pastor André Salomão estará na Universal de Barreiros. Para você que é de São José, estaremos no bairro de Barreiros, Avenida Leoberto Leal, número 100, às 8, 10, meio-dia, às 15, especialmente às 19h30. E em todas as igrejas Universal do Reino de Deus espalhadas pelo estado de Santa Catarina. É só você acessar universal.org/localizar e você vai encontrar o endereço mais perto da sua casa. Para você que nos assiste de São Paulo, no Templo de Salomão, na Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Você quer aprender como ter uma fé sólida, consistente? Então, esteja presente nesta quarta-feira. Você agora vai acompanhar a história do Henrique, que conseguiu superar, vencer a depressão. Eu cheguei na igreja acometido de uma grave depressão, né? E junto com essa depressão eu ainda tinha mais 2 problemas, que era a crise de ansiedade e a síndrome do pensamento acelerado. Então isso me trazia uma angústia, um sofrimento muito grande, porque primeiro a depressão, aquela tristeza profunda, me trazia um vazio, né, dentro da minha alma. Eu, mesmo tendo família, como se eu não tivesse, né, eu já não encontrava mais razão de viver. As crises de ansiedade me fizeram ter episódios horríveis, sentindo falta de ar, angústia, aperto no peito, precisar sair de dentro de casa, por exemplo, porque dentro de casa parecia que eu ia morrer sufocado, ter que parar o carro no meio da rua, descer do carro para respirar porque eu não tinha fôlego, né? E a síndrome do pensamento acelerado não me deixavam dormir de noite. Custava dormir porque a minha cabeça não parava o tempo todo pensando, né? Então, isso me trouxe um sofrimento terrível. E foi dessa forma que eu cheguei na igreja. Mas eu costumo dizer que o fundo do poço, eu fiquei 2 anos no fundo do poço, que foi a pior parte, aonde eu tive problemas de saúde, eu consultei psicólogos, eu cheguei aí a psiquiatra, eu tomei remédio. Isso trouxe problemas, para a pessoa ter uma ideia, eu cheguei a ficar impotente. Então, assim, esse foi o pior momento da minha vida. Foram 2 anos em que eu não tinha vontade de levantar da cama. Eu comecei a ficar descuidado com a aparência, eu já não cuidava mais da minha aparência física, da barba, por exemplo.
porque eu não tinha mais vontade de fazer as coisas. Já passou pela sua cabeça em tirar a própria vida? Sim, senhor. Eu nunca tentei contra a minha vida, mas isso, aquela vozinha a gente sempre ouvia lá no fundo, ó, a solução é a morte. A solução é você não viver mais, vai acabar esse sofrimento, essa dor, essa angústia, vai sair. E o que você fez para poder mudar tudo isso? Chegou um dia que eu disse assim, eu cheguei em casa e falei para minha esposa, eu não aguento mais, hoje eu vou ir na igreja. Então, até então eu já conhecia o trabalho da Igreja Universal e aquele dia eu cheguei em casa dizendo assim, é minha última alternativa. Eu vou ter que buscar a Deus porque outras coisas eu vejo que não surtiram efeito. Então, naquela quarta-feira à noite, eu cheguei em casa e falei para minha esposa, hoje eu vou na igreja. Inclusive, a minha esposa, naquele dia, ela ficou braba, ela não quis ir até a igreja. E eu disse para ela, olha, eu não estou dizendo que você tem que ir comigo, eu estou dizendo que eu vou ir na igreja. Se você não quiser ir, você fica em casa. Mas ela, contrariada, ainda assim, ela foi até a igreja e hoje ela diz que foi o melhor dia da vida dela e o meu também. Então eu comecei a frequentar as igrejas, então eu comecei a frequentar a igreja nas reuniões de quarta-feira, de sexta-feira e de domingo. Orientação do pastor, focar na vida espiritual e em menos de um ano eu estava curado. Estava liberto, já não sentia mais aquela angústia, a síndrome do pensamento acelerado já fui liberto dela também, já não tive mais crise de ansiedade, já não tinha mais vontade de morrer, já tinha alegria novamente dentro de mim, felicidade. Então, assim, em menos de um ano, frequentando as reuniões de quarta, sexta e domingo, eu recebi o Espírito Santo e, graças a Deus, eu fui liberto e curado dessa maldição. E como que está o Luiz hoje? Hoje, graças a Deus, eu estou bem. No meu interior hoje eu tenho alegria, como lhe falei, eu tenho felicidade, eu me sinto preenchido, completo. Hoje eu tenho vontade de viver, de passar alegria para as outras pessoas, as pessoas que estão ao meu redor, minha família, amigos, pessoas que eu não conheço, que eu passo na rua, que falam dos seus problemas, inclusive eu falo de Jesus para ela, eu comento da minha história e o que Deus fez na minha vida e o que Deus pode fazer na vida delas também. A depressão tem cura sim, por mais que a medicina diga que não, ela tem cura sim. E eu sou testemunho vivo disso. Eu hoje estou aqui para dizer para você, eu procurei psicólogos, eu procurei psiquiatras, eu tomei remédio também e nada disso resolveu o meu problema, tudo isso é paliativo. Somente quando eu cheguei na igreja e fiz as correntes de sexta-feira e busquei o Espírito Santo às quartas-feiras e aos domingos, é que eu realmente fui liberto completamente. Então essa alegria que eu tenho hoje dentro de mim é possível você ter também. Basta você tomar um passo de atitude como eu tive, de dizer assim, hoje eu vou buscar essa ajuda. A maior ajuda que você pode ter é de Jesus, através da Igreja Universal. Orvalho. Um fenômeno físico que cuida da natureza à noite, enquanto dormimos. Ele faz uma saudável faxina nas plantas, limpando e refrescando suas delicadas folhas para o novo dia que virá pela manhã. O Espírito Santo tem um papel semelhante, mas bem mais completo e eficaz. Ele é um fenômeno espiritual que nos limpa e conduz em meio a um mundo infernal, que todos os dias, implacavelmente, busca contaminar a mente humana. O Espírito Santo nos limpa de todo o mal de que somos alvo. E durante a noite, nos renova com o frescor de um sono suave e nos prepara para um novo dia, cheio de desafios. Se você quer esse orvalho espiritual, venha buscar, no primeiro dia da semana, este refrigério para o seu interior. Neste domingo, às 7, 9h30 e 18 horas, em todos os templos da Universal. Neste domingo você poderá estar conosco participando desta que é a grande concentração de fé e milagres. Una-se a essa multidão
e venha buscar em Deus e dele a paz que você tanto precisa. Assim como o Henrique foi curado da depressão, você também pode se curar dos males da sua alma e encontrar a verdadeira paz. Pastor André, domingos nós temos aquela que é a maior concentração de fé e milagres, acontece em todas as igrejas universal do Reino de Deus e a chance para essa pessoa começar uma nova história de vida. É um dia especial para a transformação de vidas. Começar o primeiro dia da semana buscando a Deus, encontrando a paz que você tem tanto procurado. Esteja conosco neste domingo. Nós estaremos aqui na Mauro Ramos, 1310, no centro de Florianópolis, e para você que mora em Barreiros, na Avenida Leoberto Leal, número 100, com o pastor André Salomão e toda a equipe de fé ali em Barreiros, São José, e em todos os templos da Universal. Agora é momento de oração. O Bispo Sérgio Mota, guardião da família, vai orar por todos nós. Quando oramos, rompemos barreiras, anulamos o medo e vencemos qualquer obstáculo. Por isso, juntos vamos falar com Deus. Atende a voz, ó Deus, do nosso clamor, porque eu clamo com centenas e milhares de pessoas que acompanham neste momento esta programação e que precisam do toque das tuas mãos. Precisam, meu Deus, de uma resposta, de uma intervenção divina. E a tua promessa diz que tudo que pedíssemos crendo, receberíamos. Então, meu Deus, atende o pedido das mães, atende o pedido dessa pessoa hospitalizada, que clama, meu Deus, pela sua recuperação, pela sua cura. Dá-te pressa, ó Deus Todo-Poderoso, em libertar o aflito, o oprimido, desesperado, essa pessoa, meu Pai, que já não aguenta mais tanto sofrimento, tanta dor e tanta angústia. Eu entrego todos nas tuas mãos em nome do Senhor Jesus Cristo. Você que crê, diga graças a Deus. Que Deus abençoe a sua vida rica e poderosamente. Guardião da Sagrada Família estará sempre na torre de vigia, orando, suplicando a Deus pelo seu lar, pela sua vida. Tá certo, Bispo Sérgio, guardião da família, orando conosco todos os dias, abençoando a sua família. Agora não se esqueça, tudo depende de um passo de fé da sua parte. Nós estamos aqui diariamente trazendo para você o que Deus tem feito na vida daqueles que têm vindo. Está na hora de você dar o seu passo de fé e escrever uma nova história na sua vida. Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro de Florianópolis, você e toda a sua família são bem-vindos. Ou em uma Universal mais perto da sua casa. Para mais endereços, é só acessar universal.org/localizar. Eu vou ficando por aqui, que Deus abençoe a todos e até o nosso próximo encontro. A menopausa e o climatério são fases que assim assustam muitas pessoas. E eu quero desde já compartilhar com vocês que esse vídeo não é a mesma proposta de todos os outros vídeos que você de repente já buscou informação, né? Porque você que vive algum dilema do climatério, né? Algum sintoma que está aí te assustando, eu tenho certeza que você já buscou informação. Mas esse vídeo vai ser diferente, porque aqui a gente vai estar falando da menopausa e do climatério com uma ótica espiritual, falando sobre a fé. Menos pausa, mais fé vai desvendar as dúvidas da menopausa de um jeito que você nunca viu. Só no Univer Vídeo. Conteúdo que faz bem.